Olá, ouvintes! Esse é um podcast para ampliar as perspectivas da história da arte. Eu sou Deise Oliveira e a convidada de hoje é Sandra Benites. Ela começa o episódio falando sobre as políticas implantadas pela Funarte como políticas públicas para a arte no Brasil. Ela fala também sobre a possibilidade dos diálogos nas instituições às quais ela passou, a importância da sua presença para criar comunidade, para a escuta e para trazer novas vozes para ampliar os espaços como museus, como escolas e até mesmo a Funarte. Para nós, que não somos indígenas, ela usa o termo juruá. E ela também fala sobre um conceito que é etnomídia, que muitas vezes nós entendemos em um lugar que para os indígenas não confere. Ela fala que etnomídia é algo que faz parte da comunidade indígena, como tecnologia de fortalecimento de seus territórios. Então, com a palavra, Sandra Benites. Olá, olá, então a todas as pessoas que estão nos ouvindo, é uma honra e um prazer ter essa convidada hoje aqui, que é a Sandra Benites, que é essa pessoa super especial nas artes visuais e como pessoa, como ser humano. Eu tive o prazer de já entrevistá-la em outro momento, aprender muito com ela, e eu tenho certeza que esse momento agora vai ser também tão especial quanto. Muito bem-vinda, Sandra, obrigadíssimo pelo aceite. Eu vou ler o seu currículo aqui, não vai dar para ler tudo que ela fez no currículo, obviamente, porque essa mulher não para de trabalhar, né? Ela trabalha, e nos traz essas coisas lindas. Ela tem licenciatura intercultural indígena do sul da Mata Atlântica, na Universidade de Santa Catarina, na UFSC, mestrado em antropologia social pelo Museu Nacional Universidade Federal do Rio de Janeiro. Também tem doutorado em antropologia social no Museu Nacional pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Trabalhou como professora de escolas indígenas, trabalhou como curadora de várias exposições, dentre elas Jaguataporã, Rio de Janeiro indígena, com o Pablo Lafuente, a Clarissa Diniz e o Bessa. Também trabalhou em outros projetos como Retomadas, junto com a Clarissa Diniz, mas também ela foi curadora de outras exposições, inclusive no Paradise Hall Gallery em Londres, e no Museu do Amanhã, e outras curadorias, e agora ela é também a diretora de artes visuais da Fundação Nacional de Artes, Funarte, né? Esse trabalho tão importante que vem sendo desenvolvido na Funarte, né, Sandra? E se a gente puder começar falando desse teu trabalho, acho que é bem importante, porque mostra a importância das políticas públicas e o quanto ter uma mulher indígena na Funarte, na direção da Funarte, também faz pensar em questões que talvez sem a tua presença ali não fossem acionadas, não fosse possível pensar, né? Então, se você quiser começar falando um pouquinho sobre esse teu trabalho, que eu sei que é um trabalho bem extenso, né? Bem denso, assim, né? De pensar numa política pública nacional para a Fundação das Artes. Bem, obrigada também pelo convite. Eu fico muito feliz de poder também conversar com você, com vocês, com todas, né? E eu fico pensando, né, sobre essa questão da minha, a partir sempre da minha caminhada, né? Quando recebi o convite pela Maria Marighella, que é a presidenta da Funarte, como ela mesma sempre disse, é a primeira mulher nordestina, né, que assumiu essa como presidenta, né, e ela me convidou junto com o Leonardo Lessa, que é o diretor executivo, que agora também a Maria Marighella, né, passou esse bastão para o Leonardo Lessa, que agora ele acabou de assumir como presidente da Funarte, né, e ela, por conta de outros objetivos dela, ela teve que
se exonerar, né, para voltar para o Salvador, que ela mora lá, né? Então, fico muito feliz, eu estou falando dela porque por ser uma mulher também que me puxou para esse espaço, diria que é muito desafiador, né? É muito desafiador, mas pela minha trajetória, eu acredito que ela fez organizou, né, essa chamada, me chamar para um lugar que é muito, assim, desafiador, né, pela minha trajetória, eu acredito que ela teve acerto muito assertivo mesmo de discutir a perspectiva diverso. Eu acho que o que ela trouxe, né, esse olhar diverso, tratando de uma mulher indígena, também é um ganho, né, para todos nós, diretores colegiados, que está compondo, né, nessa gestão, para pensar para pensar as políticas públicas, né, precisa dessas experiências, dessa narrativa, dessa trajetória, porque muitas das vezes existe nossa representatividade, mas não é a mesma coisa não é a mesma coisa de trazer uma experiência. É lógico que também não estou falando só de indígena, né, como enquanto diretores de artes visuais, não estou falando apenas só nessa perspectiva indígena para os indígenas, mas eu tenho entendido, né, que essa minha função é trazer, a partir da minha experiência como curadora, também que já trabalhei com outras mulheres não indígenas, e também eu aprendo muito nessa minha caminhada, nessa minha trajetória, com outras mulheres não indígenas, nessa função de curadoria, e pensar a política pública na questão de nessa política pública para as artes ou para a cultura, ela é necessário esse outros olhares, né? Eu sempre falo isso, né? Quando entrei no MASP, né? Me perguntaram quando entrei no MASP como curadora adjunta, me perguntaram o que eu queria retirar daquele espaço, né? O que eu queria excluir. E aí eu me lembro que eu sempre tenho esse olhar, né? Quando existe essa pergunta, aí eu comecei a refletir sobre isso. Na verdade, quando a gente chega no espaço, independente da Funarte ou MASP, ou no espaço, né, onde a gente vai ocupar como curadora, é importante a gente pensar que eu, assim, no meu entendimento, sempre penso que eu não estou chegando para excluir as coisas, mas sim reorganizar aquela narrativa, né? Reorganizar sobre, por exemplo, a questão objeto, que muitos objetos estão nos museus, né? Como acervo dos museus, muitas das vezes, ela é importante reorganizar a narrativa, né? Recontar a narrativa a partir desse olhar. Não retirar, lógico, mas sim reorganizar a narrativa, recontar a narrativa. Então, eu não, nesse sentido, eu penso que eu chego para somar e não para excluir. E esse é o desafio maior para as instituições, porque quando eu chego para somar, porque eu entro e eu chego com um olhar diferente a partir da minha experiência, trazendo outras experiências, não só minha enquanto mulher indígena, mas também de várias outras mulheres e não mulheres também, aquela sociedade que está no mesmo patamar que eu, que são pessoas marginalizadas, né? Pessoas que são sociedade que fica
sempre nessa margem, né? Nessa margem que a gente não tem voz, muitas das vezes a gente é oprimido. Então, não tem como eu não falar sobre isso, né? Para tratar de culturas, né? Culturas, eu não gosto muito de usar essa palavra, mas digamos assim que a escultura ela vem dessa vivência também, né? E quando a gente trata de arte e cultura, ela tem o mesmo peso, só que dependendo do contexto e da nossa trajetória vivida, ela muda de narrativa, que muitas das vezes é necessário trazer isso, né? E a arte é uma ferramenta que a gente utiliza como ferramenta de trazer isso também. No mesmo objeto, né, que eu sempre busco, né, falar assim, que no mesmo objeto, no objeto que a gente é resultado, aquela nossas narrativa, nossas expressão, né, aquela nosso sentimento do corpo coletivo que a gente carrega, sempre a gente o objeto é o resultado dessa expressão, desse movimento, né? Como que muitas das vezes eu chamo isso de como obra de arte, o Juruá chama de obra de arte, né? Então, obra de arte é muitas das vezes o que traz, principalmente, pessoas racializadas, marginalizadas, como indígenas, como populações negras, também artistas negros, artistas indígenas, sempre vai trazer essa complexidade de narrativa, né? Cosmológico, mas também poético, também política e também de revolta, de inquietações, né? E aí eu sempre costumo usar isso, eu sempre observo isso, na verdade, para discutir, né? A partir desse olhar, que são várias coisas. Só já no começo, quando você observa uma obra de arte indígena ou arte negra, por exemplo, você não vai logo de cara você não vai perceber que essa obra são produzidos para mercado. Por quê? Porque eu acho que onde tem muitas questões, né, muitas camadas de questões, porque eu sempre me refiro muito ao trabalho do Yuri Cruz, né, que é aquela a mordaça, né, da Anastácia, né? Então traz muito, isso me lembra muito esses corpos coletivos, né, que a gente viveu, nossos ancestrais viveram. Então, como que com toda dores, né, a gente traz isso, mas de uma forma criativo, embora que são dores, né, mas é uma coisa criativa para tirar, né, a mordaça da Anastácia, dar a voz para a Anastácia. Eu acho que essa o meu ponto de vista enquanto curadora, né, eu comecei muito a trabalhar em prol dessa lógica, né, seguir um pouco isso. Então, quer dizer, quando eu chego na Funarte, é lógico que sempre eu vou pensar nessa forma de tirar mordaça, de dar a voz, mas de dar a voz não sou eu, mas é a forma criar, né, uma regra, uma norma, uma lei que que consiga que esses artistas tenham acesso o recurso para continuar trabalhando, porque, infelizmente, né, nós, no Brasil, né,
os artistas da periferia indígena nem sempre trabalha para o mercado, porque não tem como a gente pular essa etapa de tirar, quer dizer, reprimir nosso sentimento para que a gente continue. Então, não tem como. E, na verdade, é a própria arte que é a nossa ferramenta de continuar, de fortalecer, de construir uma outra caminhada, que eu sempre busco falar assim, que é uma esquiva, né? A gente construir uma outra esquiva para que a gente não adoeça de fato para sempre, porque as dores, várias camadas de dores, de feridas, né, que a gente carrega nos nossos corpos coletivos, enquanto sociedade racializada, marginalizada, né, a gente... essa é a outra forma da gente construir outros processos de resistência também, né? Eu não gosto de falar resistência, mas é uma outra forma de você... essa ideia de não purificar, mas assim, tipo, é uma outra forma de... esse é o nosso objeto de purificação, na verdade, é a própria arte, né? Eu li uma coisa que fala sobre a ideia da purificação, e é engraçado, né, que essa sociedade ocidental ela pensa muito nas pessoas, da ideia de purificação, mas a nossa purificação é nossos rituais, nossas oferendas, né? A gente trazer nossas memórias, né? Reorganizar essa narrativa, né? Eu acho que isso é o que é a arte contemporânea, né? Por exemplo, na atualidade, na verdade, para nós, não é uma coisa contemporânea. Na verdade, a gente atualiza de acordo com o nosso contexto, da nossa realidade, para que a gente também reorganiza, né? Para que a gente também continua, né? Não com todas essas violências ou feridas que a gente carrega, né? Para que isso seja a nossa forma de fortalecimento. Então, por isso que eu sempre falo assim, que artistas indígenas e artista negro, artista não branco, né, digamos assim, ou artista não patriarcado, né, sempre o coletivo, não estou falando do indivíduo. Na verdade, o objeto de produção, né, que a arte nossa, ela é do coletivo, né, porque a gente carrega a gente vai filtrando todas aquelas camadas do coletivo, da vivência, das feridas que a gente carrega, e para um artista, uma pessoa, né, que tem essa criatividade, né, então, artista, por mais que ele é indivíduo, ou ela é indivíduo, sempre vai carrega esse peso, né, do coletivo. E eu acho isso, para mim, assim, o tempo todo, por mais que a gente ache que a gente está lutando, é indivíduo, eu que estou lutando, mas, na verdade, a gente carrega muito peso, muita gente nas nossas costas. E eu vejo muito isso nos artistas indígenas, ou os artistas da periferia, né, que não carrega uma coisa solo, não é uma coisa só, né? Então, eu acho que, nesse sentido, né, eu sempre busco trazer essa visão muito amplo, mas juntando coisas em comum que a gente tem, como, por exemplo, no Brasil. Então, a sociedade que tem coisas em comum, como nós, mulheres, né?
que são sempre fomos excluídas, na verdade, né? E mulheres indígenas e mulheres negras também, mais ainda, porque é mais profundo, porque são camadas de violência contra as mulheres, né? São várias camadas, dependendo de quem somos, né? E eu acho que isso... E também a sociedade de modo geral, né? Estou falando da sociedade racializada, né? Eu acho que é isso. Enfim, eu acho que eu trago muito essas coisas, né? Eu sempre busco trazer carregar isso comigo. Eu acho que esse é um desafio muito grande para discutir para as políticas públicas, e aí juntando várias mãos, né, de gestores, né? Eu achei muito interessante que nessa gestão nós somos diversos. A maioria são pessoas racializadas, né? Tem questão de mulheres também, da questão de paridade de mulheres também, da questão de gênero. E eu acho que isso ajuda a gente a se fortalecer, cada um trazendo essas camadas de experiência, que carrega também no seu própria trajetória, nos seus corpos, né? Então, eu acho que, para mim, assim, está sendo uma experiência muito importante, né? De poder contribuir. Parece que a gente não fez muita coisa, mas a gente fez muita coisa, né? Assim, tipo, lutar contra isso, trazer isso. É uma longa história, né? Mas durante muito pouco tempo nós conseguimos juntar essas... Como que a gente vai costurar isso também para tornar uma base, né, para a sociedade brasileira, e ela é muito importante. Enfim, eu estou falando longas coisas para poder... Não, mas tá super pertinente, porque o que tu traz é muito importante, porque quando a gente fala em políticas de inclusão, principalmente, é comum a gente ouvir coisas do tipo, mas agora a arte é identitária. Como se, durante toda a história da arte, que a gente tem o homem branco, europeu, né, hétero, e como se isso já não fosse uma identidade. É uma identidade. A história da arte, ela foi durante muito tempo, e é ainda durante... A gente não quer também jogar todo esse conhecimento fora, não é isso, né? Mas é importante a gente perceber que sim, ela é identitária, ela sempre foi, ela tem essa identidade, ela era branca, masculina, era europeia, né? Ela tinha ali um rótulo e muitas vezes se dizia universal. Então, quando as pessoas falam isso, né? A história da arte agora tudo tem que ser inclusão, agora tem que ter, como se agora estivéssemos reivindicando um espaço que não pudesse ser nosso por direito, porque quando era universal, ninguém falava que ela tinha uma identidade, já tinha essa identidade, já estava ali, né? Ser branco, homem, hétero é uma identidade. É uma identidade. Exato, e essa branquitude, ela não quer esse rótulo de identidade, né? Ela quer um rótulo de universalidade. E isso a gente está vendo que na prática não funciona para a maioria das pessoas, funciona só para essa branquitude, né? Só para esse pacto que foi selado entre eles ali e que exclui, marginaliza, causa tantas dores, né? Isso é uma forma da branquitude, o homem hétero e branquitude de controlar. Isso. É a nossa identidade, digamos, para a gente não se manifestar. E aí não existe essa ideia de inclusão, de fato não existe, nem Sim. muito menos diversidade, que a gente é diverso, né? Sim.
Exato. E aí tu estás trazendo isso, né? O quanto a tua presença lá, que era isso que a gente estava conversando no começo ali, a tua presença lá também mobiliza, né? Esse tipo de pensamento. E em outra conversa que eu tive contigo, e agora tu tocou um pouco no assunto, e me chama muita atenção, e é muito bonito e importante pensar como essa tua metodologia de trabalho, né? Ela se estende para as curadorias que você faz, textos que você escreve, agora, né, teu trabalho na Funarte, que é essa metodologia de caminhada e de caminhada com seus pares, né, com essas muitas pessoas. E tu fala, né, nessa tua fala tu disse também, olha, eu trago comigo uma ancestralidade, né, eu trago comigo memórias de outras pessoas, e são outras mulheres que não são só indígenas, né? Então, queria que tu falasse um pouquinho disso, dessa caminhada com metodologia, desse coletivo com metodologia de trabalho também, né? Para a gente pensar essa história da arte também a partir disso, né? Bem, eu sempre penso, né? Penso que quando a gente troca, né? Eu chego na cidade, embora que eu vim de uma comunidade Guarani, e aí, depois de me tornar mãe, e eu vim para a cidade grande para poder estudar e buscar uma outra forma que é o meu sonho pessoal, né? De estudar, sempre tive isso de buscar outras coisas para eu poder entender, né, esse outro universo. Então, aí que eu entrei nesse campo de curadoria, quando eu recebi a primeira vez convite do Bessa, da Clarissa Diniz e do Pablo Lafuente, né, que a gente construiu pela primeira vez, eu consegui, né, entender melhor sobre essa perspectiva de curadoria, né? Que eu não entendia muito bem o que é isso, mas embora que existe cada um tem o seu perfil específico, né, de experiência. Pablo é um espanhol que já fez várias curadorias na Europa e de outros lugares, outro país, tem muita experiência. Mas o Bessa é um pesquisador, professor pesquisador que trabalha com indígena, e eu sou uma professora também indígena, e a Clarissa, uma curadora, também uma pesquisadora, uma mulher, embora que não indígena, mas é uma mulher, mãe também. E aí eu acho que o que levou a gente, o próprio a exposição de Aguataporã, é uma das primeiras essa reorganização de própria narrativa. Então, para mim, assim, isso foi muito a partir da escuta também, né? Entre nós, curadores, também a gente conversar bastante, né? De entender, me escutar um pouco, né? E eu não sabia muito bem o que era, o que é curadoria, né? Na perspectiva dos não indígenas. E o que me levou a me fortalecer também nesse sentido, essa segurança que eu tenho pelos outros parceiros que estavam comigo, na curadoria, né, de entender, de buscar, de perguntar, de escutar. E isso me deu uma segurança para eu poder dizer o que eu penso e qual caminho que a gente precisa construir para fazer essa exposição. Eu lembro que a primeira vez que a gente foi para uma comunidade Guarani, aqui em Paraty, aí tem alguns parentes que falavam assim, a gente tem uma cestaria, a gente tem um arco e flecha, não sei o quê. E aí eu fui percebendo nesse entendimento que elas estão trazendo, os parentes estão trazendo, eles têm essa ideia de exposição etnográfica que muitos museus já fizeram, né, já fizeram e continuam tendo esses objetos dos parentes
que muitas das vezes reforça esse apagamento, inclusive estereótipo dos indígenas, e não discute nada, quer dizer, está lá o objeto, muitas das vezes você não sabe nem o que é aquilo, né? Não faz sentido nem para próprias pessoas que produziram aquela obra, né? Quer dizer, é porque ficou parado, como se fosse como povos mortos, pessoas mortas, né? Então, eu percebi isso, e quando eu percebi isso, eu falei assim, mas não é isso que a gente quer. Aí, isso assim, me prevaleceu muito, essa minha formação de professora, de trabalhar, de dar aula, eu vivenciei o quanto a escola, né, a escola que é uma instituição, e o Estado, né, que é uma instituição, tem ainda muita dificuldade de lidar com saberes da comunidade, como se fosse os saberes da comunidade não fosse ciência. E aí aí eu fui entendendo como que essa estrutura, né, o racismo estrutural, né, que está na instituição. Então, e aí se a gente não tivesse cuidado, eu acho que aí que caiu a ficha, né, para eu falar, para eu ter segurança, dizer assim, não vamos fazer, não vamos catar objetos que já estão lá e trazer sem movimentar a comunidade. E já primeiro rompimento de diferente exposição, quando a gente fez no Jaguataporã, a gente foi lá escutar a comunidade, consultar a comunidade, convidar a comunidade e não invadir, né? Menos a gente se sentir, quer dizer, eu sempre falo isso, né? A gente fez, né? A gente refletiu para a gente ser menos invasoras, né? Não ser invasoras, mas sim escutativa, né? Para ter essa escutar o que a comunidade tem a dizer, que gostaria de trazer. E aí foi onde primeira coisa que a gente escutou, muitas coisas, uma delas que me marcou muito, né? Que quando a gente chegou no Iriri, que era também o parente de Pataxó, estava ocupando o território, né? O território, na época, lá no Paraty, e aí ele estava sendo atacado o tempo todo, dizendo que eles não são de lá, que ele estava invadindo o território dos outros, e aí, quando nós chegamos lá, nós, equipe da curadoria, para tratar de arte, de uma exposição, eles começaram a contar essa história que está acontecendo com eles, o que eles estão passando ali, né? Que eles estão sofrendo ataque discriminatório, várias outras coisas. E aí, eu acho que foi a importância, né? Não que o museu vai pegar, vai acatar todos esses problemas que eles estão enfrentando para si, mas sim nós conseguimos fazer através desse curadoria, né? Eu lembro que o Bessa e ele também trouxe vários outros pesquisadores que trabalhavam, né? Fazia esse trabalho de pesquisa, e aí eles começaram a fazer essa mediação para que esses parentes chegassem em outra instituição, como, por exemplo, para discutir sobre a questão de demarcação de terra. E aí nós conseguimos fazer, quer dizer, encaminhar esses problemas, a gente não pegou para a gente, mas a gente conseguiu encaminhar, eu estou falando, esses curadores, esses pesquisadores, e aí hoje eles conseguiram manter no território onde eles estão hoje, eles têm mais visibilidade, eles têm mais escuta, né? E aí eu lembro que o professor Bessa, né, conversou com outras pessoas que já têm experiência de tratar sobre demarcação de terra, sobre
sobre a questão indígena, né? E aí a gente encaminhou, mas também a gente trouxe uma parte, né? A gente fez recorte, o que é bom, importante para a gente como exposição, e aquilo que é a prática que precisa ser encaminhado, que é a questão da questão de território, luta pelo território, a gente encaminhou para outro. Então, nós conseguimos conseguimos lidar com isso, e nós conseguimos fazer uma exposição lindíssima, que muitas pessoas ficaram assim, confuso mesmo, de entender, essa aqui é uma exposição de história, ou essa aqui é uma exposição de arte, ou uma exposição, o que é isso, né? Tipo, era uma confusão, né, que rolou. Então, eu acho que o Jaguataporã foi um dos primeiras exposições que trouxe essas camadas, de diferentes camadas, mas também não deixou de trazer arte e também uma forma de provocações, né? E não tinha como a gente levar só aquilo que é beleza, aquilo que é estética, aquilo que é importante para nós indígenas. Tem muitas coisas que é beleza, né? Poético, né? Estético, mas também a história, né? Desde a invasão colonial, a gente não tem como a gente negar isso, não tem como reprimir isso, ocultar essas nas exposições. Então, eu acho que, de novo, né? E nessa questão de o que eu aprendi, né? Assim, com todos esses curadores, a gente dividir essa responsabilidade, né? Não deixar de fazer, não deixar a gente, não se levou para essas dores, né? Que a maioria, principalmente nesse período, a gente recebeu muitas denúncias, né? Desses parentes que estavam lá passando. A gente não se perdeu no caminho, mas também a gente também não deixou de trazer esse problemático histórico, né, a luta pelo território, mas também a gente também não deixou de trazer aquilo que é importante, que é poético, que é estético para o nosso povo indígena, populações indígenas. E aí foi uma das coisas que eu aprendi muito isso, né? Como eu falei, né? Eu chego numa exposição, eu chego numa instituição, como instituição, e eu aprendi a negociar, né? Eu aprendi a negociar porque, na verdade, para você trabalhar uma curadoria, né? Uma curadoria desse complexidade, é necessário negociar mesmo, é necessário traduzir muitas das vezes, porque a tradução é uma outra entendimento que muitas das vezes, e também é necessário também mediar, né? Porque a mediação nessas horas também é importante, a minha mediação com outros curadores que não são indígenas. Então, eu fiz um pouco esse papel de mediar, de negociar, de traduzir, e a nossa parceria foi se costurando, né, durante esse processo, que eu acho que é importante, por mais que cada um tenha a sua experiência, né, não se sentir pronto, se sentir qual dança de esquiva que a gente vai fazer para chegar onde a comunidade querem chegar, de acordo com a realidade, né, também, e ter olhar crítico. Não dá para a gente chegar, achar que é lindo, tudo lindo, maravilhoso, como muitas das vezes os não indígenas, quando olha, né, romantiza muitas das vezes a própria comunidade, ou às vezes próprias. Então, porque às vezes as pessoas não sabem o que é aquilo, quanto é difícil você mediar, né? Mediar não é você
falar apenas aquilo que é bom. Você precisa também trazer aquilo que não é, aquele que é ruim. Então, mediação também é isso. Então, eu acho que todos esses não indígenas, né, embora que não são indígenas, mas tiveram muita essa preparação de trazer essa dança de esquiva mesmo. Como é que a gente vai levar à frente isso, né? Sem perder nossa aliança também, né? Eu acho que isso, para mim, foi uma das coisas que eu aprendi, e com as mulheres, trazendo como geral, né, que eu aprendi muito, é isso, né, um exemplo, né, como quando eu chego na comunidade hoje, né, muitas das vezes as pessoas me estranham e falam para mim, nossa, Sandra, você fala muito, você fala alto, porque na minha comunidade não é assim, não tem necessidade de você gritar, falar alto, se impor, ficar brava, mas aqui é diferente. Você precisa se impor o tempo todo, você precisa dizer, você precisa enxergar o que está, o que é importante, né? Como é que é se somar? Por exemplo, eu sempre falo isso. Me somar não significa que a gente chamou Sandra para fazer parte da nossa equipe só para dizer que só para dizer que a Sandra está ocupando uma vaga de indígena. Só para tirar a foto, né? É só para tirar foto. Mas aquela realidade mesmo, já aconteceu isso comigo em alguns outros lugares, como, por exemplo, quando eu me tornei coordenadora de pedagógica lá em Maricá, eu sofri racismo terrível. E aí, o tempo todo, a galera quer me testar se eu sei mesmo fazer do jeito deles e não do meu jeito. E muitas das vezes acontece isso. Então, o que eu estou falando, né? E para isso eu tive que me impor, eu tive que muitas das vezes ser rebelde, ser radical. Então, é claro que a gente vai construindo outros corpos, né? Na verdade, desse período de você aprender a lidar. Isso eu aprendi com outras mulheres não indígenas, porque elas sabem como o que não é que o que incomoda elas, né? Não podemos ficar quieta, não podemos achar que está tudo certo mesmo com incômodo. E hoje eu falo, né? Eu não quero, se eu ficar incomodado, eu vou falar. Independente se eu parente ou não parente, eu vou falar. Então, muitas das vezes, as pessoas me veem, tipo, ela mudou, não é mais a mesma coisa. É claro que não vai ser a mesma coisa. Então, nesse sentido que eu estou falando, eu sei, eu costumo dizer isso, né? Por exemplo, a curadoria, eu aprendo, né, a forma dos não indígenas, o processo mesmo, a curadoria, né, a burocracia, o tempo, tudo isso é parecido, temos coisas assim, parecido. A questão é que qual narrativa que você vai construir é uma outra história, aí que está a questão, né? Qual narrativa, qual perspectiva, como que você vai construir esse objeto, aí que está a questão, né? Porque muitas das vezes, aí você vai enxergando várias outras coisas, né? Para você, aí já começa por aí, já começa se você está sendo ouvido, ou você está sendo acolhida, ou você está sendo respeitada, né? Ou você está sendo, de fato, parceira, né? Então, quer dizer, eu acho que é isso, né? Para mim, assim, depende muito, e que as mulheres me ensinaram muito, as mulheres não indígenas, né? Como Clarissa, como você, como outras mulheres que eu conheço várias outras professoras indígenas também, mulheres indígenas, mulheres pretas, mulheres não preta, mas assim várias outras mulheres
que estão nessa luta, eu aprendi muito isso, dessa forma de posicionamento, de aceitar ou não aceitar. Eu acho que essa é a minha grande, né, aprendizado também com outras mulheres. Eu sempre destaco muito isso, que tem coisas que a gente precisa ter, aprender com outras experiências. Claro que para a gente não ser, não seguir a mesmo olhar, né? Sim. Mas sim dizer, né, que o que me incomoda, eu enquanto indígena, enquanto uma mulher indígena, o que me incomoda, né? Então, eu preciso enxergar isso. E muitas das vezes, quando a gente está na comunidade, a gente não enxerga isso porque a gente não enfrenta esse lugar. E quando a gente, a partir do momento que a gente enfrenta, e você está ali, posto, né, como escudo, você sente isso, e você precisa realmente reagir. E aí que está a questão da diferença. Então, eu acho que se você... Aí onde eu me baseei muito em outras mulheres, na experiência da escuta de outras mulheres, que para eu poder reagir, não de reagir por reagir, mas sim reagir para poder, de fato, dizer o que está me incomodando. Né? Eu acho que, enfim, é muita coisa. É muita coisa, né, Sandra? Porque isso também gera também uma demanda, né? E gera também uma transformação. E eu fiquei pensando muito no que tu estavas falando ali, como a arte, dessa forma que tu traz aqui, né, mostra como ela pode ser utilizada e pode ser colocada de uma maneira ética, política, estética, né? Porque tu disseste isso, assim, que vocês chegaram na comunidade e tinha uma questão ali que era uma questão jurídica e importante, que era de sobrevivência mesmo, né? Não era simplesmente vocês chegarem lá, bom, então tá bom, tá, vocês estão aí perdendo a terra de vocês, mas a gente vai fazer uma exposição e o que interessa é a gente pegar esses objetos e colocar numa exposição. Não faz nenhum sentido, né? Mas a gente sabe que se não tivesse essa escuta, esse olhar atento de vocês, de repente uma outra equipe curatorial ia dizer, pois é, infelizmente isso não é conosco, e agora a gente vai pegar aqui os objetos e é isso, né? E ontem até eu estava falando em uma aula justamente sobre essa forma de apresentar os objetos indígenas, ainda nos museus, desse jeito que tu colocou também, que é isso, assim, essa coisa estagnada, essa coisa parada, como se estivesse congelado no tempo e como se ainda estivéssemos falando dessa tradição que durante muito tempo aqui no Brasil trouxe os indígenas como pessoas do passado, como se não estivessem produzindo aqui agora. E eu já vi algumas pessoas, assim, também falarem dessa produção indígena como se fosse uma outra coisa, como se não fosse uma produção que é milenar, que continua sendo uma produção indígena de tanto tempo, né? Porque ainda incomoda ter, né, espaço para artistas indígenas em museus e exposições e propondo outras coisas que não é simplesmente pegar um objeto, colocar dentro de uma exposição e pronto, né? A proposição é outra. E aí isso incomoda muitas instituições, público e pessoas que esperam o mesmo, né? O mesmo modelo, né? O quanto isso ainda incomoda, o quanto isso ainda precisa de diálogo para que as pessoas entendam esse lugar, que não é do mesmo lugar que a gente está falando, né? Que isso é uma coisa que tu traz também nessa tua fala, que é isso, é um outro jeito de fazer. E esse outro jeito de fazer, né, ele precisa também ser absorvido como foi absorvido durante tanto tempo um outro tipo de produção, né? É verdade, né? Assim, eu acho que, como o nosso tempo talvez já chegou, eu acho que é um... Ah, Sandra, poderia te ouvir por mais uma hora, e sem problema nenhum, tá? Eu acho que, resumindo, assim, depois de muita pesquisa, né, também, eu sempre me debrucei bastante também de buscar, por isso que eu falo, assim, de buscar, de entender, de
não porque eu sou que eu entendo sobre a questão indígena, pesquisei sobre a questão indígena, que eu não pesquiso sobre história da arte, né? Claro, Eu busco entender, né? Para mim, para eu poder dizer esse é compatível, é possível negociar e ficar junto, né? Como, por exemplo, pintura em tela, né? Isso é uma outra forma, mas tem muitos indígenas que faz pintura em tela, tem muitos artistas que faz cerâmica, instalação de cerâmica, faz vídeo, né? Então, essa estrutura continua sendo o mesmo. Isso não tem como a gente não fazer dessa forma. É lógico que né? Como eu falei, a narrativa que é diferente, é a forma de fazer. Como eu falei uma vez, eu lembro quando eu fiz no Marandu, né? Nós fizemos no Museu da Manhã, né? Fizemos a exposição Marandu, sobre etnomídia, né? E aí eu lembro que algum parente falou, né, que etnomídia. Aí eu fiquei meio confusa, né? Eu falei assim, mas como que seria etnomídia, né? Aí eu perguntei, e aí o parente me respondeu e falou, olha, etnomídia é quando a gente pega, tipo, assim, é uma ideia que ele trouxe, não era uma conclusão, mas assim, quando a gente pega, se tivermos aqui 10 indígenas, aí 10 indígenas pega a câmera, filme ou qualquer outro instrumento, ferramenta para trazer, fazer as coisas e não sei o quê, ou dizer, pensar sobre isso, e como circular essa ferramenta, essa narrativa, né? É mais ou menos isso que... Aí eu discordei, eu falei, não, eu acho que não, eu acredito que não. Por quê? Aí eu falei, na minha perspectiva, que etnomídia para a gente não, às vezes nem vai aparecer em outros espaços, como, por exemplo, né, para nós, comunidade, né, principalmente para nós Guarani, quando a gente vai entrar no ritual, né, a gente elimina todas as outras questões e a fogueira, a nossa ferramenta de juntar, porque a gente vai assar batata, a gente vai assar as coisas ali, criança, família no meio, contando história, contando como que surgiu o mundo para nós, trazendo algumas questões, problemas da comunidade, de uma forma muito poética, né, a gente falar sobre isso. Mas dali é interna da comunidade. Isso não tem necessidade de sair para fora, para quem sair. Isso é para nós, de dentro para dentro, né, que eu sempre falo, né, de dentro para dentro. E esse é para nós. Então, se eu falar de etnomídia, que qual a importância, ou seja, qual sentido faz eu, né, passar esse nosso reconhecimento para fora, para quem nem conhece? Tudo bem, aí a gente vai tirar uma outra conclusão. Eu falei assim, isso é um ponto que eu chamo 100% etnomídia, não sai dali. Então, é outra ferramenta que a gente usa. Agora, tudo bem que a gente pode também chamar etnomídia como usar a câmera, mas a câmera é uma ferramenta também da gente publicar ou levar nossas vozes para as pessoas que não têm conhecimento sobre nós. Então, isso não significa que a gente não pode usar a câmera, mas câmera já é de fora, é uma outra metodologia de comunicar as pessoas. Então, quer dizer, são uma outra metodologia de comunicar as pessoas, quer dizer, a gente tem uma outra forma de se comunicar e para fora tem uma outra forma de comunicar. Aí eu falei,
eu não sou nada contra, por isso que a gente não tem que ter cuidado para dizer, usar câmera, 10 indígenas usar câmera, quer dizer, já é etnomídia. Eu falei, não. Então, eu tive que explicar isso ao meu ponto de vista. E eu acredito que é isso, por isso que eu preciso entender, né, para que essa ferramenta de câmera eu vou usar para poder comunicar aos outros, né? Então, por isso que eu preciso saber que eu não vou deixar de usar a câmera, mas também não vou dizer que isso é 100%, se todos os indígenas utilizar a câmera, 100% etnomídia. Eu não vou falar sobre isso. Não é assim, pelo menos eu entendo dessa forma, para não confundir as coisas. E muitas das vezes existe essa confusão. Ou, às vezes, quando a gente fala, etnomídia, 100% etnomídia, aí a galera começa a romantizar as coisas. Eu falei, não dá para a gente romantizar as coisas, porque aí já não existe romance, porque muitas das vezes, né, por exemplo, vídeo nas aldeias é uma denúncia de aldeia, muitas das vezes para pessoas de fora que não é da aldeia. E qual a importância de manter o seu costume, seu sistema, seu território naquele jeito? Então, isso é uma denúncia. Então, a ferramenta que a gente utiliza é câmera, celular, várias outras coisas que a gente usa, para a gente comunicar às pessoas aquilo que é importante para a gente também, né? Então, eu acho que, nesse sentido, né, que eu penso a história da arte, o que eu percebi, né, que história da arte, para mim, assim, quando eu fui tentar entender isso, eu fui olhar para esse lado eu não sei, isso é o meu entendimento, não que eu concluí dessa forma, mas no meu entendimento é que, para o ocidental branco, né, eles não têm ritual, não tem oferenda, não tem. Então, aí eles se apoiam na ciência, que eles têm na ciência, que eles, a forma que pesquisador estudou para poder criar. E muitas das vezes a pessoa cria, de fato, somos humanos de criativo. Então, muita gente cria, né, algo, e muitas das vezes, quando uma pessoa cria algo, né, é uma criação de pessoa, de pessoa a indivíduo, né? Então, eu percebo, assim, no meu entendimento, eu acredito que esse pensamento do juruá, do branco, né, eu acho que quando uma pessoa cria, né, centraliza na pessoa que criou, e aí coloca lá no auge, e o que é a importância? Aí, esse objeto, e tanto pessoa, objeto, ela foi criado a partir de um indivíduo, né, e esse objeto ela é criado para uma questão de ciência, e é claro que a gente aprende muito isso, é uma ciência, claro, mas foca numa pessoa, centraliza numa pessoa, e o objeto também é uma pessoa. Então, quer dizer, aí esse objeto fica como um Deus único, como se fosse um Deus único. E para nós, racializado, indígena, né, é outra questão. Nós temos o nosso modo de pensar, como que surgiu o mundo para a gente. Né? Então, quer dizer, aí já começa as nossas artes. As nossas artes é a nossa cosmologia, a visão de mundo. As nossas artes, ela nasce com a gente a partir da nossa existência enquanto povo diferente, enquanto pessoas diferentes, grupo diferente, porque nós temos nossa visão de mundo que para nós se basear, para a gente ser assim, né? Como o Guarani, como vários outros povos, né? E aí a gente tem, e nessa cosmologia, né? A visão de mundo que a gente tem como base para tudo, né? Para nossa educação, para nossa para nossa ciência, né? Para nossa arte,
para o nosso entendimento, ela está associado com vários outros elementos, né? Como rio, como pedra, como árvore, né? Como animais e várias outras coisas. Por isso que a gente não consegue, né, dizer, a gente não consegue falar como se fosse um corpo despido, né, sozinha no mundo. Não é isso. A gente carrega todos esses elementos. Não tem como a gente. Então, a partir daí, que sempre vai se criar com esse olhar, né, com essa complexidade, né, que a arte se traz, né? Então, a nossa arte, ela já nasce com a gente a partir da nossa existência como povo, como etnia, como grupo. Então, eu acho que, para mim, assim, deu essa ideia que é totalmente diferente, e por isso que é muito difícil também a gente definir, né, o que é arte para indígena, o que é arte para populações negras. Não tem como a gente definir e limitar, né? Limitar. É criativo, também tem a ver com nossa cosmologia, tem a ver com nossa forma de acreditar, de ver o mundo, né? De viver. Então, é totalmente diferente, não nasce na pessoa e no objeto, não se define na pessoa e no objeto. Mais ligado à vida, né, Sandra? Grupo, é a vida. Então, eu acho que, para mim, assim, eu fico observando isso o tempo todo, e por isso que a gente traz várias camadas no objeto, né, de arte, quando a gente trata de arte, né, independente de instalação, vídeo, pintura, tela, ou pode ser qualquer outra linguagem de arte, quando a gente traz, é a nossa narrativa, as nossas inquietações, as nossas dores, né? Então, por isso que o objeto, ela nasce a partir desse lugar, né? Não tem como a gente comparar, né? Por exemplo, uma obra de arte indígena com uma obra de arte de um artista branco que é para o mercado, né? Então, eu acho que não tô dizendo que não pode ser para o mercado. Claro, também claro. Tem direito de produzir tela, de vender, pode custar 1 milhão, 2 milhões, mas isso é muito importante também. Mas, assim, o que eu estou dizendo é que a gente não está produzindo direcionado, pensado para o mercado, né? Então, sempre vai nascer desse lugar, que é a grande maioria. Então, eu acho que a história da arte, né? A arte tem suas histórias a partir, né, de acordo com a trajetória de cada corpus, né, de cada comunidade. Ela vai ter sua história para as comunidades, vai fazer sentido para aquelas comunidades, né? Então, é importante, né, trazer eu trago muito essa reflexão, porque não que a gente não valoriza o outro trabalho, mas que a gente vai ter, né, vai ter essa importância para a gente de acordo com a nossa necessidade e sentido para nós, porque não tem como a gente comparar um grupo num grupo para outro grupo, que é diferente, que é totalmente diferente. Muitos, por exemplo, no MST. Como é que o MST vai pensar arte, né? Sem tratar de território, sem tratar de alimento, sem tratar de produção de alimento, não tem como. Então, cada um vai trazer, e aí que a nossa identidade, não é que a identidade é dado, não é que a gente nasce com isso, a nossa identidade também a gente vai construindo de acordo com o contexto, a realidade na qual onde a gente está inserido a conviver. Então, muitas das vezes, se eu estou virando uma pessoa estranha dentro da própria minha comunidade, é porque eu estou em outro momento, em outro lugar, também que requer isso de mim. Eu não gosto de dizer de me adaptar, porque eu gosto de dizer me esquivar, né? Como que eu vou me esquivar para conviver com isso, né? Então, eu acho que, enfim, o que eu tenho assim para dizer
São várias coisas, mas assim, o que eu me deu vontade de falar agora é isso. Gente, eu adorei essa história da dança da esquiva, eu adorei. Eu vou ficar com essa tua reflexão. Olha, isso vai dar pano para manga ainda, porque eu não tinha pensado nessa história dessa esquiva que tu traz aí, que é um conceito para mim, né, assim, muito importante. E essa complexidade que tu traz para a história da arte, que eu acho que é fundamental para a gente conseguir entender. Porque a gente está falando sobre isso, sobre essa complexidade, há muito tempo. Mas eu acho que tu traz aqui um ponto muito chave, que é mostrar isso. Olha, a gente está falando de arte de um outro lugar. E esse outro lugar é muito mais complexo do que se está querendo dizer, falar única e exclusivamente numa identidade. É muito mais complexo do que isso, né? Então, de novo, né, Sandra? Outra vez que eu conversei contigo também, eu saí pensando mil coisas. Daria para fazer mais uma tese. Cada entrevista toda para a gente fazer uma tese, tá? Tu traz provocações que são muito importantes. Eu te agradeço demais. Muito obrigada pela tua generosidade. Muito obrigada pelas tuas reflexões, pelo trabalho importante que tu tem feito na educação, na arte, né? E seguimos, tomara que a gente consiga se encontrar muitas outras vezes, tá? No presencial, online, enfim, estou sempre disposta, sempre aberta para conversar contigo, tá? E se tu quiseres terminar aqui agora a nossa conversa com qualquer reflexão, fica aqui desde já meu agradecimento. Obrigada, eu que agradeço pelo convite, e eu espero ter contribuído nessa minha reflexão, que são muito complexas também, que quando eu falo não consigo parar. Que bom! E assim, mas eu sempre trago muito a partir da minha experiência e o que eu consigo trazer, né, a partir da minha própria experiência, a partir do meu olhar, a partir do meu entendimento, né, e isso não significa que eu sei, né, que não, eu trago isso, eu vou eu vou pegando, né, coisas que é importante para mim para poder trazer como experiência mesmo, e é isso, né, eu fico muito feliz, né, de poder contribuir, e a pesquisa continua, né, a gente sempre fala, né, tese, a gente ouve tese, né? Eu não consigo parar também, né, como pesquisadora, eu adoro assim, escutar, entender, buscar entender também mesmo. E a dança de esquiva que eu usei é para... Porque a dança de esquiva é você vai e volta, você não fica parado no mesmo lugar. Então, eu uso essa imagem, né, que você vai e volta. Porque aí, toda vez que você vai criando outros também, você vai e volta, mas não é que você repete a mesma coisa. Cada volta é uma outra coisa, né, que você Sim. vai... E a dança de esquiva, eu uso muito isso, porque no nosso povo guarani existe a dança do Irajá, que é a dança do guerreiro, e também na capoeira também existe a dança do guerreiro, do esquiva, e eu acho que isso faz muito sentido para a gente entender, né, essa força de dança, que está em movimento o tempo todo, na verdade, é um sinal de sabedoria, né? É uma questão de sabedoria. Então, eu acho que é uma ciência, né, também. Então, é isso. Obrigada. Muito obrigada, Sandra. Super beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Olá.